Opa, e aí criador, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Aprendendo Fusion 360 em 30 dias. Nessa aula aqui eu vou mostrar um pouco para você sobre a criação de folhas de projeto. Ontem a gente viu na prática aqui como que a gente faz para transformar uma vista isométrica, que nada mais é do que a análise de vista frontal, lateral e superior de um objeto para a criação de um perfil em 3D. Então, com uma perspectiva, quando a gente consegue analisar o modelo em 3D em uma perspectiva, que nada mais é do que uma vista mais ou menos desse jeito aqui que a gente está vendo, a gente possui uma facilidade maior em ver todos os detalhes e até mesmo recriar esse perfil em 3D dentro de um programa CAD. A gente já sabe que a criação de um perfil em 3D ela é importante porque aqui a gente consegue otimizar o produto para ele ser fabricado em uma máquina, seja ela uma máquina convencional ou uma máquina CNC, e colocar todas as características físicas do produto é essencial para que o produto no final do processo ele saia do jeito que você quer. Então, além disso, além de mostrar aqui como é que a gente faz para criar uma folha de projeto utilizando até mesmo essa peça aqui que a gente criou ontem utilizando essas vistas, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para retirar o material interno de uma peça qualquer aí, utilizando a ferramenta casca e criando uma tampa aí por cima. Eu acredito que essa técnica aí vai ajudar vocês que estão começando e ao longo da carreira de vocês, com certeza vocês vão utilizar muito essa ferramenta aqui, que nada mais é do que a ferramenta presente dentro do ambiente de modificação, a ferramenta casca, que ela é utilizada aí para retirada de material. A gente já viu nesse mini curso aqui a utilização dela e hoje eu vou entrar mais a fundo aqui sobre essa ferramenta. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está gostando desse mini curso gratuito de Fusion 360, já deixa o seu like para fortalecer e se inscreva no canal, ok? Então, turma, para a gente retirar material de uma peça como essa daqui, é necessário inicialmente analisar a peça. Essa daqui em questão, se eu vier aqui dentro de inspecionar e vier aqui em análise de corte, a gente consegue perceber que toda essa peça aqui ela tem material e eu consigo, de acordo com uma face, selecionar esse perfil para que dentro da peça a gente consiga deixar ela sem material, ou seja, oca. Então, vindo aqui dentro da ferramenta de modificação casca, eu consigo abrir essa janela, tá? Onde eu consigo vir aqui, ó, em face, e nesse primeiro ambiente aqui é necessário selecionar uma face qualquer do meu objeto. Então, olha só, eu vou clicar nessa parte de baixo aqui e automaticamente quando eu seleciono uma face desse produto, ele abre para mim essa outra janela aqui, que nada mais é do que essa outra janela que está presente dentro desse campo aqui, espessura interna. Aqui eu consigo colocar uma espessura qualquer no meu modelo. Então, se eu colocar aqui, ó, 1 milímetro, olha só o que ele vai fazer. Ele vai retirar material em toda essa estrutura e todos os cantos que possuem detalhamentos, ressaltos, rebaixos e tudo mais, ele vai deixar com uma espessura de 1 milímetro. Então, se eu finalizar essa operação aqui dando um OK e vier novamente lá em análise de corte, olha só, eu consigo observar que essa peça ela tem aqui nas suas paredes 1 milímetro, tá? Em todo esse perfil que a gente utilizou aqui. Se eu quiser modificar qualquer ferramenta utilizada dentro do Fusion 360, eu tenho esse campo aqui disponível no canto inferior esquerdo, onde eu consigo dar um duplo clique em uma ferramenta qualquer para modificação. Ou eu posso clicar com o botão direito e vir aqui nesse ambiente de modificação. Deixa eu só tirar esse mouse aqui, ó. Eu posso vir dentro da ferramenta e clicar nessa opção aqui, ó, editar recurso, tá? Então, clicando aqui em editar recurso, eu vou conseguir fazer também essa modificação. Isso é muito importante que você saiba para quando você estiver trabalhando aí, você conseguir ter um fluxo de trabalho melhor. Aqui eu consigo mudar a posição dele, né? Tem alguns outros tipos de casca aqui. E isso funciona para qualquer ambiente. Se eu quiser retirar, por exemplo, daqui e colocar nessa parte de cima, eu também posso, olha só. Ele vai ficar exatamente com esse perfil aqui todo aberto e outras seleções podem ser feitas nesse objeto também. Se eu clicar, por exemplo, nessa face aqui e nessa face aqui, olha só o que ele vai fazer. Ele vai retirar essas partes de cima e vai fazer ali o mesmo processo. Da mesma forma funciona se eu quiser abrir essas laterais e retirar aqui, ó. Caso eu for
utilizar dessa forma, tá? Então, dando um OK aqui, a gente consegue fazer essa modificação. Agora, se eu quiser colocar uma tampa nesse objeto, olha só o que a gente consegue fazer. Eu consigo selecionar essa ferramenta casca e vindo aqui em um canto dessa peça, se eu selecionar aqui em uma aresta, por exemplo, olha só, eu vou conseguir perceber que todo esse perfil ele está sendo selecionado e não só uma face. Ou eu posso clicar na aresta de um modelo, ou eu posso clicar aqui direto em corpo. Se eu colocar aqui 1 milímetro, olha só o que ele vai fazer. Ó. Ele vai criar aquela parte interna, e se eu visualizar aqui através de uma análise de corte, eu vou perceber que esse modelo aqui, ele foi feito ali com retirada de material. Isso com 1 milímetro, tá? De distanciamento entre as paredes. Se eu quiser fazer uma tampa aqui, por exemplo, nessa parte de baixo ou nessa parte lateral, eu posso. Então, como que a gente faria isso aqui, ó? Eu posso simplesmente clicar na ferramenta Criação de Esboço 2D e selecionar esse perfil, ou eu posso simplesmente utilizar a ferramenta de dividir corpos para cortar esse piso aqui presente. Porém, eu tenho que visualizar dentro da peça. Então, essa daqui é uma dica muito importante, uma dica matadora para quem trabalha já com projetos avançados e já tem experiência com CAD, que é o seguinte: eu posso visualizar dentro da peça para fazer uma modificação interna dela, sem a retirada de material ali, sem utilizar normalmente a ferramenta extrusão. Como é que eu faço isso? Eu posso utilizar a ferramenta análise de corte para o seguinte caso: eu posso cortar o modelo exatamente onde que eu quero, eu posso finalizar essa operação e olha só, vindo dentro de dividir corpos, eu consigo selecionar o corpo principal. E aqui nessa ferramenta de divisão, eu consigo clicar no chão dela, ou seja, no piso dessa peça, sem fazer aqui nenhuma outra modificação. Por quê? Porque a análise de corte, então finalizando aqui, ela corta, né? Porque finalizando essa análise de corte, olha só, eu tenho a peça totalmente pronta aqui. Então o que a gente fez foi só uma análise ali para visualização dentro da peça. E isso me permite fazer exatamente esse corte. Se eu vier aqui dentro de modificação, então, eu tenho 2 corpos agora nesse ambiente onde eu consigo separar esses perfis. Se eu quiser fazer um encaixe nele, agora, eu posso. Como? Se eu retirar essa parte de cima aqui, vir aqui ó, em Criação de Esboço 2D, selecionar essa parte de baixo dessa tampa, tirar a visibilidade da tampa dentro do esboço 2D e voltar a visibilidade do corpo da parte de cima, eu consigo vir aqui ó, dentro do atalho P ou na ferramenta Project para projetar exatamente esse perfil aqui interno da peça. Então, dando um OK, eu consigo voltar a visibilidade da base, tirar o corpo principal, que automaticamente esse esboço aqui, ó, ele vai ser criado para referência. Então, como eu preciso de um distanciamento ali para o encaixe perfeito, eu posso deixar aqui, ó, menos 0,3, 0,5 milímetros, tá? Isso vai deixar a parede um pouco distanciada. E aqui, agora, eu consigo voltar a visibilidade com E. Aqui, ó, esboço, consigo voltar a visibilidade dela e colocar aqui uma parede, né? Colocando aqui 2 milímetros, 1 milímetro, enfim. Porque eu tenho aqui exatamente um encaixe. Então, se eu vier aqui em análise de corte novamente e visualizar esse perfil, olha só, eu vou ter exatamente o modelo cortado ali na lateral como encaixe desse modelo. Então, fica a critério de cada um usar essa técnica aqui conforme você deseja. Para transformar esse modelo em 3D em uma folha de projeto, o que eu preciso fazer inicialmente? Olha só, eu vou voltar a todas essas operações que eu fiz, vou deixar a peça aqui totalmente maciça. E para a gente criar uma folha de projeto é necessário vir aqui em Projeto, vir aqui dentro de Desenho do Projeto. Ele vai abrir para mim essa janela onde eu consigo inclusive selecionar algumas configurações, algumas folhas também. Tá? Nesse caso aqui eu vou utilizar uma folha A4. Aqui eu consigo selecionar a orientação, se ela vai ser paisagem ou retrato. Nesse caso aqui eu vou usar uma paisagem e vou dar um OK. Finalizando essa operação, automaticamente o Fusion 360 vai abrir para mim uma outra aba, onde eu tenho todas essas ferramentas aqui ó, disponíveis para a criação de um desenho técnico. Vindo aqui dentro, eu consigo clicar em ESC para ela finalizar aqui, caso eu tiver algum modelo já selecionado. E para adicionar um perfil dentro dessa folha de projeto, eu vou clicar aqui em Vista Base. E aqui eu vou selecionar o produto. Por quê? Porque esse modelo, a folha de projeto já foi criada em cima do produto. Então ele já vai selecionar aqui para mim esse perfil. Então aqui em aparência eu consigo selecionar a parte superior. Olha só que a gente viu lá, tá? A parte frontal,
a parte lateral desse objeto e a partir dela aqui que a gente vai fazer esse modelo, tá? Em estilo, eu consigo selecionar exatamente como que essas linhas aparecerão. Então, se eu quiser linhas tracejadas aqui, que será necessário para essa peça, eu posso. Se eu quiser aqui um estilo onde somente as arestas externas apareçam, eu posso também, tá? Nesse caso que eu vou deixar ela tracejada. Então, aqui eu consigo selecionar a escala, que nada mais é do que a dimensão do objeto. Se eu quiser aumentar ela de acordo com a sua vista original, eu consigo, tá? Nesse caso que eu vou deixar ela um pouquinho maior. Para isso, eu vou ter que deixar 2:1. Ou seja, ela está 2 vezes maior do que a medida original dela. E se eu quiser deixar ela na dimensão real, de acordo com a folha de projeto, eu posso também. Então aqui eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse, dar um OK. E finalizando essa operação, eu consigo clicar nela e vir aqui ó, em vista projetada. Onde eu consigo arrastar essa vista aqui para uma vista lateral, uma vista superior. E finalizando essa operação, eu consigo ainda projetar essa vista aqui ó, em perspectiva, que é o ideal que tenha, principalmente quando você for criar uma folha de projeto, tá? Clicando 2 vezes nela, a gente consegue alterar para que ela fique sombreado. Então, vou dar um OK aqui nessa opção. E finalizando esse modelo, a gente consegue, inclusive, selecionar detalhamentos, como essa ferramenta aqui, ó, vista detalhada, para a gente conseguir colocar uma vista, olha só, exatamente com medidas precisas aqui nesse ambiente. E todas essas vistas, elas podem ser colocadas com cotas, apertando a letra D, ou vindo aqui ó, em dimensão cota. Então aqui a gente tem várias ferramentas, inclusive a gente passa por elas dentro do treinamento completo 3D Tech, que te forma aí um profissional qualificado no campo de batalha, te permitindo até mesmo monetizar de acordo com os conhecimentos que você tem e o nicho que você selecionou, utilizando modelagem e impressão 3D. Lembrando que ali a gente ensina impressão 3D porque é uma das ferramentas mais otimizadas do mundo em termos de produção e também prototipagem de produtos, ok? Então, assim que a gente faz folhas de projeto, é importante não deixar aqui nenhuma vista separado ou então alguma cota faltando, porque uma folha de projeto ela nada mais é do que a representação exata com todas as características para a produção de determinado produto. Eu espero que você tenha adquirido conhecimentos aqui relevantes nesse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal caso você não for inscrito e ative o sininho para que toda vez que você entrar aqui no YouTube, você seja notificado que a gente postou um vídeo novo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!